O professor Hiroshi Kato, ele foi um dos mais antigos praticantes de Aikido que treinaram logo depois que o Hombu Dojo foi reconhecido e começou a ser dirigido pelo filho do fundador, que chamaram Ueshiba. E como eu fiquei sabendo do professor Hiroshi Kato? Eu vi uma reportagem nos Estados Unidos, tinha uma foto lá, onde o Kato Sensei era segurado em Morotetori, na mão, e a gente percebia que ele havia feito um gesto assim. E a pessoa estava com os pés mais ou menos a uns 60 centímetros do chão, encurvado e tal. Enfim, a impressão que deu foi que foi içado do chão. E ele simplesmente estava com a mão assim, né? Eu fiquei fascinado, porque justamente nessa época eu estava procurando bastante esse tipo de conhecimento, né? Estava procurando entender isso, etc. Foi no começo do ano 2000, né? No começo do ano 2000. E então fui atrás da reportagem e descobri que aquela era uma foto tirada no dojo do professor Jorge, lá do Texas. Então, consegui o endereço dele, entrei em contato, conversamos, e ele acabou fazendo uma ponte entre eu e o Kato Sensei. Aí eu convidei ele para vir ao Brasil e realmente mostrou que tinha uma condição técnica diferente dos outros ushidenses que eu havia conhecido. Eu, graças ao Yamada Sensei, havia conhecido ele, os alunos dele, tudo, o Sugano Sensei, né? E também todos os Shihans lá dos Estados Unidos, em seminários que a gente foi lá. Tamura Sensei esteve no nosso dojo, veio fazer seminário tudo aqui no Brasil, a nosso convite. E então, comparando os dois, a técnica dele, no meu modo de entender, tinha algo mais. Não vou dizer que é superior, porque alguém pode se sentir meio limrado, então eu vou dizer algo mais, ele tinha algo mais. E então a história dele é o seguinte, ele nasceu em 1935, e quando tinha 19 anos, em 1954, ele começou a treinar lá no Hombu Dojo, no Aikikai Hombu Dojo. Nessa época, embora quem gerenciava era o professor Kishomaru, filho dele, mas o Sensei aparecia lá, de vez em quando. Então, parece que às segunda-feiras ele vinha dar uma aula lá específica. E então ele treinava com ele. E era bem fanáticozinho mesmo. Trabalhava muito, treinava bastante, com 19 anos. Aí ele começou arrumar um emprego de gráfico, né? E aliás a profissão dele foi gráfico, a vida toda ele trabalhou como gráfico, né? Então, aí ele não tinha tempo para, durante o dia, treinar. Então, todas as noites ele treinava, e quando terminava o treino, ele começou a fazer treinos isolados com Jo e com Boken, e ia até altas horas da noite, meditando. É uma pessoa assim que trabalhava muito sozinho, treinava muito sozinho, né? Inclusive, é a opinião dele, ele achava que o Aikido não era, isso ele falou para mim, o Aikido não era uma coisa para você treinar com os outros, era uma coisa para você treinar com você mesmo, ou seja, ser autodidata, né? Ele tinha razão, hoje eu concordo plenamente com ele, quer dizer, você só consegue aprender Aikido com você mesmo, né? O professor, ele é muito bom para te estimular para praticar, para poder conseguir fazer o que ele está fazendo, te encurtar alguns caminhos e tal, falar, ó, treina isso, treina aquilo, mas a descoberta, o conhecimento mesmo, você tem que buscar dentro de você, né?
Então, ele podia-se dizer que era um tipo de uma seta, né? Então, quando eu o conheci, ele já estava com uma idade já mais avançada, né? Mas mesmo assim, a técnica dele era muito precisa e não usava força, né? Não usava força e a técnica bem precisa. E não é à toa que ele levantou aquela pessoa lá, porque outras pessoas aqui no dojo, ele jogou, eu mesmo ele me levantou algumas vezes e assim, senti uma força diferente, né? Enfim, ele descobriu alguma coisa diferente. O Kato Sensei era um praticante assim especial, né? Todo mundo aqui no nosso dojo conheceu ele. Conversamos muito, explicamos muito. Ele gostava de comer, de beber, né? Restaurante japonês aqui no São Paulo está cheio, então era festa para ele. Quando ele vinha aqui, ele veio várias vezes aqui, levei ele para o Nordeste também. Ele veio no Rio de Janeiro, né? Enfim, e também na Argentina. Aquela época, o professor Sakanashi estava vivo, né? Nós tínhamos um relacionamento muito intenso de troca de apoio, né? Apoio mútuo. E eu indiquei, então, ele para ir lá. E ele ficou tão amigo do professor Sakanashi, tão amigo, que, inclusive, a promoção de sétimo dan do professor Sakanashi foi indicação do professor Kato, né? Sempre assim, depois de quarto dan, as promoções é sempre indicado. A pessoa indica e depois o dojo promove. Então, para veja como foi grande a interação a gente com Kato Sensei, né? Em 1994, o Kato Sensei foi promovido ao oitavo dan. E aí ele foi ensinar nos Estados Unidos, né? E na Califórnia e no Texas. E formou grupos lá, interessantes. Foi lá nesses dojos que eu vi a foto que eu falei no início, né? E no Japão, ele acabou conseguindo um local muito bom para ensinar, um tipo de um Sesc lá, chamado Okikubo Marshall Center, né? E estava desenvolvendo o trabalho dele lá no Japão, sempre conectado e ligado ao Aikikai Hombu Dojo, né? Infelizmente, no dia 2 de dezembro de 2012, São Pedro resolveu convocá-lo, né, para ir dar aula lá de Aikido no céu. Então, ele deixou o nosso convívio. Muitas saudades, porque a gente aprendeu muita coisa dele aqui. E mais do que aprendeu, ele inspirou, né? Ele mostrou para a gente que existia um Aikido diferente, fazendo as técnicas todas normais, mas assim com energia e com Kino Nagari. Muito bonito. Pena, né, que no Brasil o Aikido não começou sendo ensinado por um professor do gabarito como este e outros que nós convidamos para vir aqui. Tudo teria sido mais fácil. Vamos então ao vídeo mostrando um pouco do Aikido Hiroshi Kato Sensei.